Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo sobre matéria e energia nos seres vivos. Na aula passada, a gente estudou sobre nutrição e que os seres vivos eles buscam se nutrir, se alimentar para conseguir adquirir os nutrientes. E dentro desses nutrientes, vai estar contido a energia que é necessária para todos os processos vitais dos seres vivos. Mas afinal, como que a energia contida nos nutrientes ela é transformada em um tipo de energia que pode ser utilizada pelos seres vivos, ou seja, que pode ser absorvida pelas células dos seres vivos? E como que esse fenômeno se relaciona com a respiração? Isso mesmo, gente. Então, vocês vão ver aqui durante essa aula que lá o processo de nutrição, que era a obtenção de alimentos e a ingestão de alimentos, ela vai estar intimamente relacionada também com a respiração. É através de um processo de respiração que a gente vai conseguir adquirir essa energia que estava contida nos nutrientes. Então, vamos ver como que isso acontece. Então, vamos lá. Transformação dos nutrientes e obtenção de energia. Para a gente conseguir fazer aquela transformação, então, da energia contida nos nutrientes em uma energia capaz de ser absorvida pelas células, esses nutrientes, eles vão ter que passar por uma série de transformações químicas para conseguir chegar nesse nível de ser absorvido pelas células e formar uma molécula de ATP, que é uma molécula energética, que é essa molécula que vai ser distribuída pelo corpo para que a gente consiga fazer os nossos processos vitais, seja pensar, seja correr, seja dormir, enfim, o nosso intestino funcionar, nosso sistema circulatório funcionar, tudo isso vai depender de energia. E essa energia, então, ela vai ser primeiramente absorvida lá no processo de ingestão de alimentos e depois esses nutrientes vão passar por uma série de transformações químicas e só então vão chegar nas células, provocando assim dando assim essa molécula, essa moeda energética, digamos assim, para as células funcionarem e para o nosso corpo estar funcionando em perfeito estado, tá? Então agora a gente vai dar uma frisada aqui nos seres eucariontes. Lembram o que são seres eucariontes? São aqueles organismos que são formados por células mais complexas, que possuem um núcleo que guarda o DNA, possui em alguns eucariontes algumas organelas, enfim, existe uma série, então, de diferença aí entre os seres procariontes e os eucariontes. Agora a gente vai estar falando dos eucariontes, beleza? Como eu falei para vocês, nos eucariontes são células que têm organelas. E dentre essas organelas, eu não sei se vocês lembram dessa organela aqui, que se chama mitocôndria. Essa mitocôndria, ela tem uma função específica na nossa célula, no nosso corpo, em todas as células do nosso corpo, que é a respiração celular. Então, a respiração celular vai ser um processo em que essa mitocôndria aqui, ela vai transformar a energia que estava lá contida nos nutrientes, ela vai transformar em uma energia que vai conseguir produzir aquela molécula de ATP, que é a moeda energética do nosso corpo, tá? Então, lá na mitocôndria vai ocorrer a respiração celular. O que é a respiração celular? Para conseguir ocorrer o processo de respiração celular, vai ser necessário a absorção de oxigênio e de nutrientes. Para a mitocôndria conseguir produzir aquela moeda energética, que é o ATP, vai ser necessário, então, de oxigênio e nutrientes. Nutrientes, a gente viu na aula passada, são absorvidos no corpo através da ingestão de alimentos. E o oxigênio, como que ele chega no nosso corpo? Chega através da respiração. Olha aí, já começou a entrar a respiração nesse processo aí de transformação, liberação de energia, certo? Então, esse processo, ele vai ocorrer lá na mitocôndria e ele vai depender muito do gás oxigênio que é absorvido através do nosso processo de ventilação da nossa respiração, tá?
Quando a célula obtém o oxigênio e os nutrientes, a nossa organela mitocôndria vai fazer lá aquela transformação química básica que eu já falei para vocês, que é como se fosse misturar alguns ingredientes de um bolo. Então, uma transformação química nada mais é do que a junção de algumas substâncias que formam outras. Quando um composto químico, ele se transforma em outro e ele nunca mais vai voltar a ser como era antes, tá? Igual num bolo, né? A gente mistura lá trigo, açúcar, ovo, um monte de coisa e no final sai um bolo assado, uma massa homogênea e a gente não consegue mais voltar a ser só o trigo ou só o ovo ou só o fermento, enfim. Então, isso é uma transformação química. Quando a mitocôndria, ela pega o oxigênio e nutrientes, que, entre aspas, são os ingredientes, ela consegue transformar esse oxigênio e esse nutriente em dióxido de carbono, que é gás carbônico, água e energia, moléculas de energia. Então, é através desse processo de respiração celular que a mitocôndria vai conseguir, então, produzir aquela molécula de energia que é chamada de ATP, e essa molécula, então, vai ser distribuída aí pelo nosso corpo para que as nossas funções vitais estejam sempre desempenhando o seu papel, certo? Então, como que vai acontecer? Olha só, como eu falei para vocês, é uma mistura, né? A mitocôndria, ela vai pegar o nutriente mais o gás oxigênio, e nessa misturinha aqui, ela vai fazer uma transformação química gerando gás carbônico, água e a liberação de energia, que é através da molécula ATP. Gente, não é tão simples assim para explicar para 7º ano o processo dessa liberação de energia aqui. Existem 3 passos desse processo que são bem complicados, envolve muita química, envolve muitas moléculas e, na verdade, aqui no livro didático de vocês, essas 3 etapas, elas não estão sendo abordadas, né? A única coisa que vocês realmente precisam saber é que para a gente conseguir obter energia para as nossas células, a gente precisa ter os nutrientes e gás oxigênio obtido através da respiração, e lá na organela mitocôndria vai acontecer essa transformação química, que ela vai pegar o nutriente e os oxigênios e transformar em dióxido de carbono, água e energia, que é a energia necessária para as nossas funções vitais. Isso aqui está no livro de vocês. Só que só de uma forma bem resumida e bem simples, para vocês entenderem um pouco desse processo, o que vai acontecer lá na mitocôndria. Então, assim, a primeira coisa que vai acontecer vai ser o principal nutriente que vai produzir essa energia é um nutriente que a gente chama de glicose. Então, a glicose, ela é um carboidrato simples que é obtido através de carboidratos complexos, né? Quando a gente come lá o macarrão, o açúcar, enfim. Então, quando a gente ingere esses alimentos, os carboidratos complexos, né, eles vão ser compostos lá de glicose, tá? Que vai ser o principal nutriente energético utilizado pelo nosso corpo. Então, quando a glicose chega nas células, ela é composta por 6 carbonos, certo? Aí, lá na nossa célula, isso antes de entrar na mitocôndria, tá? Lá na nossa célula, essa glicose aqui, ela vai ser quebrada, vai ser transformada, vai haver uma degradação dela em 2 moléculas com 3 carbonos. Então, vejam só, antes tinha uma glicose que era composta por 6 carbonos, e depois que ela passar por um processo chamado glicólise, essa molécula de glicose com 6 carbonos vai se transformar em 2 moléculas, e cada uma dessas moléculas vai ter 3 carbonos. Essa molécula é chamada de piruvato. Esses piruvatos vão entrar aqui na mitocôndria, e lá nessa mitocôndria, então, vai acontecer o que a gente chama de ácido cítrico, de ciclo do ácido cítrico ou também ciclo de Krebs. E lá, então, esse piruvato ele vai se transformar em outros compostos químicos, tá? Em outros compostos químicos. E aí,
depois vai passar para a terceira fase desse processo, que é a fosforilação oxidativa, que vai transformar esses compostos químicos em 32 moléculas de ATP, que é aquela moeda energética que eu falei para vocês, que é distribuída para todo o nosso organismo, para que as funções vitais elas estejam sempre funcionando, sempre tendo energia, tá? Então, a molécula que dá energia para o nosso corpo é essa molécula chamada ATP. Então, precisa passar por um processo chamado glicólise, depois por um processo chamado ciclo de ácido cítrico e o terceiro passo, né, é a fosforilização. Só que, como eu falei para vocês, no livro didático de vocês não tá isso, então eu só falei mesmo a título de conhecimento. O que vocês precisam saber agora é que para a gente conseguir essa molécula de ATP, a gente precisa de nutriente mais oxigênio, e lá na mitocôndria vai haver ela vai pegar esse nutriente, esse gás oxigênio, e vai transformar em gás carbônico, água e principalmente aqui a molécula energética, né? Vai produzir a liberação de energia, beleza? Até aqui a gente falou dos seres eucariontes, né? Que para conseguir essa liberação de energia é preciso ocorrer a respiração celular. Mas existem outros organismos, como bactérias e fungos, que eles não fazem essa liberação de energia através da respiração celular. Eles fazem a liberação de energia através de um processo que a gente chama de fermentação. A fermentação é diferente ali da respiração celular, ela não vai utilizar gás oxigênio. Então, não precisa ter o gás oxigênio como precisava aqui na respiração celular, tá? Então, quando uma bactéria ou um fungo eles pegam volta lá naquele processo da glicólise, né? Eles vão ter a glicose e eles vão ter que quebrar essa glicólise em 2 piruvatos, né? Que vão ser 2 moléculas com 3 carbonos. Isso vai acontecer aqui lá dentro do organismo dos fungos e das bactérias, como lá nos seres eucariontes. A única diferença é que, em vez de passar por aqueles outros processos mais complicados, mais cheios de compostos químicos, na fermentação esse piruvato ele vai se transformar em ácido lático, que é quando a gente chama de que ocorreu uma fermentação láctica, por exemplo, do iogurte, né? O iogurte também é um tipo de fermentação, que é essa fermentação láctica. Vocês já devem saber, né, que para a obtenção de iogurte é utilizado aí algumas bactérias, as bactérias, os lactobacilos, né, que a gente chama. Então, eles vão fazer essa fermentação, mas eles não fazem essa fermentação só para produzir um alimento que a gente gosta de comer, certo? Eles fazem isso para quê? Para eles conseguirem obter energia. Então, eles obtêm energia através da fermentação. E o ser humano se aproveita disso para se alimentar desse resultado final, né? E também existe o tipo de fermentação que o piruvato lá, ele não vai se transformar em ácido lático, ele vai se transformar em álcool. Daí é o que a gente chama de fermentação alcoólica, que ocorre lá na cerveja, no vinho e aí alguns destilados, certo? Então, a fermentação também é um tipo de obtenção de energia para bactérias e fungos, beleza? E como que ocorre, então, essa obtenção do gás oxigênio? Agora que a gente entendeu como que a obtenção de nutrientes e a respiração estão interligadas, né? A gente entendeu o porquê que elas estão interligadas. A gente vai passar agora mais a frisar aqui para o processo de respiração. Como que ocorre a obtenção de gás oxigênio, que é tão importante lá para a nossa liberação de energia? Então, assim, nos organismos unicelulares, como bactérias, e também em alguns organismos como fungos, os poríferos, lembram quem são os poríferos? As esponjas do mar. E os quinidários, lembram quem são? As águas-vivas e as medusas, né? Então, esses organismos aqui, eles conseguem obter oxigênio diretamente das células dele com o ambiente. Então, eles não têm lá um sistema respiratório, um pulmão, enfim, vários
várias estruturas no seu corpo para conseguir obter o gás oxigênio. Até porque uma bactéria só tem uma única célula, não tem como ela ter um sistema respiratório numa única célula. Fungos também, tem fungos unicelulares, tem fungos pluricelulares, mas mesmo assim o tamanho é tão pequeno que também não tem como ter um sistema respiratório. Poríferos, vocês lembram lá das esponjas do mar, são animais bem primitivos, né? Eles não têm muitas estruturas, eles não têm, na verdade, as esponjas não têm nada, né, praticamente, muito menos sistema respiratório. E os quinidários a mesma coisa. Então, a obtenção de oxigênio deles vai ser diretamente das células que compõem o seu corpo com o ambiente. Vai ocorrer essa troca gasosa deles obter o gás oxigênio através da própria célula e o ambiente. Já na maioria dos animais, dos outros animais, né, tirando aqui poríferos e os quinidários, vai ter um sistema respiratório, seja um sistema respiratório complexo ou um sistema respiratório mais simples, né, que é o que a gente vai ver agora aqui nos próximos slides, os vários tipos de sistema respiratório. Vocês vão ver que os tipos de sistemas respiratórios, eles estão muito relacionados com o ambiente em que o animal vive, porque existem animais que vivem no fundo do mar, de um rio, né? Como que eles respiram? Eles não podem respirar igual nós, seres humanos. E um sapo, como que respira? E um inseto, como que respira? Então, dependendo da estrutura desse organismo e do ambiente em que ele vive, a obtenção de gás oxigênio vai precisar mudar, tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Vamos começar com a respiração cutânea. Respiração cutânea é um tipo de respiração para obtenção de gás oxigênio. Como que ela vai acontecer? Ela vai acontecer pela pele desse animal, tá? Então, as trocas gasosas, elas são realizadas diretamente entre o ser vivo e o ambiente pela pele. É a pele que vai fazer essa troca gasosa, beleza? E como que acontece a distribuição desses gases, então? Tanto do gás oxigênio, que foi obtido, né? Foi captado do ambiente para dentro do corpo, e a eliminação do gás carbônico, que foi produzido lá dentro do interior do organismo e tem que ser liberado para fora do organismo, porque gás carbônico não presta para o nosso organismo, certo? Sempre falam, né, do incêndio. No incêndio, o que é? Às vezes a pessoa não morre nem queimada, às vezes ela morre por falta de gás oxigênio. Não tinha gás oxigênio para ela conseguir inalar, ao contrário, tinha muito gás carbônico aqui no lado externo do corpo e no lado interno do corpo, e ela acaba entrando em falência por falta de gás oxigênio e falta de conseguir eliminar o gás carbônico, certo? Então, como que acontece essa distribuição através da respiração cutânea? Uma coisa vocês já entenderam, né? Para conseguir obter o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico, isso tudo vai acontecer através da pele. Mas como que passando da pele vai chegar para as outras células? Então, são de dois tipos. Pode ser de célula para célula, passando de célula para célula do organismo esse gás oxigênio, ou então através de um sistema circulatório, seja ele complexo ou simples, tá? É por isso que nos seres que têm respiração cutânea, a pele desses animais, eles precisam ser uma pele úmida, eles precisam viver em ambientes próximos de rios, de lagos, e às vezes até mesmo em ambientes aquáticos e bastante úmidos, para que eles consigam sempre estar realizando essa troca gasosa. Porque se fosse uma pele seca, imagine um lagarto, olha a pele de um lagarto de rígida, de um crocodilo, de um jacaré, de uma cobra. É uma pele escamosa, é uma pele rígida. O gás oxigênio não ia conseguir entrar ali naquela pele nunca na vida, né? Então tem que ser uma pele fina, úmida e bastante permeável, tá? E quem são os animais que têm isso? Alguns quinidários, plateumintos, né? Aqui tem o exemplo, uma planária. Olha como a pele dela é úmida e ela está em um local úmido.
nematóides, por exemplo, que são os vermes, né? Os nematóides são alguns vermes, tênia, o esquistossoma, enfim. Os anelídeos, lembram quem são os anelídeos? As minhocas, né? As sanguessugas e os poliquetos. Alguns moluscos, não são todos os moluscos, por exemplo, lesma tem respiração cutânea, mas outros organismos, por exemplo, um polvo, não tem respiração, outros organismos moluscos, né? Por exemplo, um polvo não tem respiração cutânea. Alguns equinodermos e anfíbios, né? Que o sapinho é um anfíbio, ele tem a respiração cutânea, vocês já devem ter ouvido falar disso, que o sapo respira pela pele, a gente ouve muito falar disso, e é por isso também que vocês sempre vê sapo aí em regiões úmidas, por exemplo, nossas cidades, União da Vitória e Porto União, né? São até conhecidas como sapolândias, porque é uma região bastante úmida, tem bastante chuva, tem o rio próximo e, consequentemente, tem bastante sapo que vive aqui, tá? O próximo tipo de respiração que a gente vai ver é a respiração branquial. A respiração branquial, ela ocorre através de brânquias, que são essa estrutura aqui onde está passando a flecha do mouse, ó. E aqui. Então, como que acontece essa respiração? Primeiramente, quem tem respiração branquial, normalmente não, né? Está em um ambiente aquático, vive embaixo da água. Então, seres vivos que têm esse tipo de respiração, peixes, principalmente peixes, as larvas dos anfíbios, né, os girinos e tudo mais, não o anfíbio adulto não, só as larvas. Alguns moluscos, os equinodermos e alguns crustáceos, principalmente os crustáceos aquáticos, tá? Não os crustáceos terrestres, os aquáticos. Lagosta, né? Os crustáceos aquáticos, lagosta, caranguejo, enfim. E como que acontece, então, a respiração branquial? Então, primeiro, o animal, aqui vamos falar do peixe, né? No caso, ele vai sempre precisar ficar movimentando o opérculo, que é essa estrutura aqui, ó, do peixe. Ele sempre está movimentando isso daqui, vocês já devem até ter visto. Eles movimentam isso daqui para a água sempre ficar entrando aqui, sempre ficar em movimento aqui. E aí, como que vai acontecer? As brancas, olha a cor que elas são, vermelhas. Por quê? Porque elas são extremamente irrigadas pelo sistema circulatório. Então, aqui está cheio de capilares sanguíneos. Aonde? Quando a água bater aqui nessas brânquias, na água vai estar dissolvido o gás oxigênio. Então, esse gás oxigênio, ele vai entrar aqui por difusão nas brânquias e vai, então, entrar na corrente sanguínea do animal, sendo aí distribuído para todo o corpo. E, em contrapartida, o gás carbônico que foi produzido no corpo do animal vai vir pelo sistema circulatório aqui nas brânquias e vai ser eliminado da brânquia para a água, aí também, né, através da difusão. E aí, esse gás carbônico vai ser eliminado, então, e vai embora com a água do organismo do animal, certo? Respiração traqueal é o nosso terceiro tipo de respiração que a gente vai ver hoje. A respiração traqueal, ela é composta por traqueias, que são estruturas tubulares e ramificadas, que estão em organismos que a gente chama dos artrópodes terrestres, como insetos, lacraias, piolhos de cobra, algumas aranhas, enfim. Esses animais, eles vão ter, então, a respiração traqueal. A respiração traqueal, ela não envolve sistema circulatório, tá? Vai ser só aqui esse sistema traqueal mesmo. Percebam aqui esse animal aqui. Vocês estão vendo esses círculozinhos pretos aqui? São os orifícios que
que fazem contato, então, com o meio externo, né, que está fora do animal, com o meio interno que está dentro do animal. Então, percebam que nos artrópodes terrestres, eles vão ter essas aberturas, que são chamados os espiráculos, que são aberturas, orifícios ocos, que vão se ramificar, gente, por todas as partes desse animal. Vão, inclusive, aqui, ó, vão ter a ramificação, né, esses tubos, eles vão se ramificar até lá nos tecidos do animal. E aí, o ar externo vai entrar por esses orifícios, vai ser distribuído aqui por toda o corpo do animal, vai entrar pela célula através da difusão, e o gás carbônico produzido pelas células vai entrar também por difusão nesse tubo e vai ser eliminado da mesma forma que entrou. Então, a respiração traqueal é bastante simples, tá? Respiração pulmonar. Então, a respiração pulmonar vai ser o último tipo de respiração que a gente vai ver. Então, a respiração pulmonar, ela vai estar relacionada aí com os animais que possuem uma respiração aérea envolvendo um pulmão, certo? Então, a respiração pulmonar, ela vai ocorrer em peixes pulmonados. Peixes pulmonados, professor, a gente não acabou de ver aqui que os peixes, eles têm a respiração branquial. A maioria dos peixes tem respiração branquial, tá? A maioria deles. Mas existem alguns peixes que são peixes pulmonados. Sim, eles têm pulmões. Então, eles vão ter a respiração pulmonar também. Na maioria dos anfíbios adultos, né? Sapos, rãs, pererecas, as cecílias, né? Que são as cobras cegas. Nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Então, vocês vão ver aqui, durante a respiração pulmonar, a gente vai falar tanto dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas antes de chegar lá, todos, então, os que têm respiração pulmonar, eles vão ter os pulmões, sejam eles sacos simples de entrada e saída de ar, ou estruturas bem complexas, como o pulmão dos mamíferos, que vão ter lá os seus alvéolos pulmonares, que vai ter toda uma troca de gás carbônico e gás oxigênio ocorrendo aqui, envolvendo o sistema circulatório, como a gente vai ver. Então, a respiração pulmonar vai envolver os pulmões. E agora a gente vai ver a estrutura dos pulmões em diferentes animais. Vamos começar pelos anfíbios. Então, nos anfíbios, os pulmões, eles são bolsas bem simples, com uma superfície interna muito reduzida, ou seja, são muito pequenos. Então, vai ser bem simples esse pulmão dos anfíbios, e é por isso, inclusive, que eles precisam também da sua respiração cutânea, como a gente viu ali nos slides anteriores. Porque esse pulmão aqui, ele é bastante simples, né? Ele é uma bolsa simples, ele não é muito irrigado aqui com capilares sanguíneos e tudo mais, certo? Então, a respiração cutânea é muito necessária nesse tipo de animal, porque o pulmão deles é um pulmão de bolsas simples. Répteis. Os répteis, eles já vão ter um pulmão um pouquinho mais complexo. Vejam, que percebam aqui nessa imagem. A estrutura dos pulmões deles tem algumas pregas internas, ó, que são essas estruturas aqui que eu tô passando a flechinha do mouse, que ajudam a aumentar a superfície de trocas gasosas. Então, com essas pregas aqui, fica uma superfície de maior contato para acontecer as trocas gasosas, certo? Então, os pulmões dos répteis são assim, cheios de preguinhas no seu interior. E os pulmões das aves? Os pulmões das aves, eles são bem diferenciados, olha aqui como que são. Então, aqui nós temos os pulmões, onde está passando a flechinha do mouse. E percebam que nos pulmões está cheio de estruturas aqui penduradas neles, estão vendo? Que é o que a gente chama de sacos aéreos, que estão todos conectados aos pulmões. Esses sacos aéreos, eles ajudam a armazenar e redirecionar o ar. Então, isso auxilia muito na ventilação pulmonar. Ventilação pulmonar é o processo que a gente faz de inspirar o ar,
até e chegar até os nossos pulmões. Depois que isso aqui é ventilação pulmonar, esse processo lá das nossas narinas até passar pela traqueia e tudo mais até chegar lá nos pulmões. Agora, a respiração é o processo em que a célula vai conseguir absorver esse gás oxigênio que a gente obteve através da ventilação pulmonar, tá, gente? É importante saber essa diferença. Ventilação pulmonar, então, é quando a gente inspira o ar entra pelo nosso organismo e até ele chegar lá nos nossos, agora eu tô falando do nosso caso dos seres humanos, tá? A gente inspira o ar, passa por todas as estruturas, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares, que são bem irrigados com vasos sanguíneos, e daí ocorre a troca gasosa, né? O gás oxigênio entra na corrente sanguínea e o gás carbônico entra ali e é expirado por nós. Esse gás oxigênio que entrou na corrente sanguínea, quando ele chegar na célula e a célula capturar esse gás oxigênio, aí sim está ocorrendo a respiração celular. Nesse momento que está acontecendo a respiração celular. Antes disso é tudo ventilação pulmonar, tá? Tá, então voltando aqui às aves, né? Os pulmões das aves, eles são cheios de sacos aéreos conectados aos pulmões que ajudam a armazenar ar. Aqui dentro fica armazenado bastante ar e também a redirecionar o ar, auxiliando na ventilação. E tem outras funções também que não vem ao caso aqui nessa parte da nossa aula de respiração. E por fim, os mamíferos. Então, os mamíferos entra nós, né, os seres humanos. Então, percebam como que vai acontecer. Nos mamíferos, o ar vai entrar pelas narinas, né, pelo nosso nariz, vai passar lá pela nossa faringe, pela nossa laringe, até chegar na traqueia. A traqueia é essa estrutura aqui, ó, que tá passando a flecha do mouse. Da traqueia vai ser dividida em dois brônquios, ó, um que vai ir para um pulmão e outra que vai ir para outro pulmão. Esses brônquios, eles vão se ramificar, estão vendo, ó, parece que são galhos de árvores, estão vendo isso? Esses galhos de árvores aqui são chamados de bronquíolos. E na ponta de cada bronquíolo vai ter o que a gente chama de alvéolos pulmonares. E vejam aqui, ó, parece um cachinho de uva, uma couve-flor, né, um brócolis, enfim. Percebam que essas estruturas, elas estão cheias de vasos sanguíneos, que são chamados os capilares, em volta deles. É aqui que vai acontecer as trocas gasosas, ó. Vamos vir agora aqui para a imagem do cachorrinho. Aqui é um alvéolo pulmonar. O gás oxigênio que a gente respirou aqui do ambiente externo, quando chegar aqui no alvéolo pulmonar, ele vai entrar nesses capilares, nesses vasos sanguíneos. Ele vai entrar aqui nos capilares e vão ser levados lá pelas veias até os pulmões, daí dos pulmões, enfim, vai passar, né, para todo o nosso corpo. E o gás carbônico que foi produzido no nosso corpo também vai vir até os alvéolos pulmonares e eles vão entrar nos capilares que vão ser levados para ser eliminados do nosso corpo, né? Então, aqui que vai acontecer as trocas gasosas, certo? Então, assim que é o pulmão dos mamíferos. Então, seus pulmões apresentam numerosos e diminutos sacos internos, denominados alvéolos pulmonares, que aumentam a superfície para trocas gasosas. Gente, a aula de hoje era sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem, me perguntem e façam a atividade que eu mandei para vocês, que nada mais é do que completar uma tabelinha mostrando como que ocorre aqui os processos de respiração, por exemplo, na respiração cutânea, né, como que acontece? Através da pele. Que animal que tem isso? Quinidários, plateumintos. Respiração branquial, como que ocorre? Através das brânquias, né, aqui vai falar da distribuição do gás oxigênio. E quem tem esse tipo de respiração? Larvas de anfíbios, peixes, equinodermos, crustáceos.
Isso aqui vai ter para cada um dos tipos de respiração, e depois aqui também vai ter a mesma tabelinha, só que no caso aqui para as estruturas dos pulmões nos diferentes grupos de animais, que também, né, tá aqui como que ocorre como que é cada uma dessas estruturas, certo? Mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas, me procurem, e até a próxima aula. Muito obrigada!